Então vamos dar continuação à apresentação do livro Alimentação e Evolução Espiritual. Hoje o terceiro capítulo, A Origem do Espírito e Alma Grupo. Este livro, se calhar estou aqui um bocado fora. Este livro foi escrito por Edson Ramos de Siqueira e apresenta-nos um estudo profundo sobre a relação existente entre a alimentação e a nossa evolução espiritual, que é o grande objetivo da vida. A sua análise vai nos fazer compreender que a prática dos ensinamentos espíritas irá inevitavelmente levar-nos a mudar a maneira como nos alimentamos e ampliando assim a nossa responsabilidade perante a vida. Será elucidativo iniciar-se esse capítulo com ensinamentos de Gabriel Delane, um dos ícones do espiritismo mundial. François-Marie Gabriel Delane, 1857-1926, engenheiro francês, nascido em Paris, foi grande defensor do espiritismo científico. Seu pai, Alexandre Delane, era amicíssimo de Allan Kardec e sua mãe, a médium Alexandrine Delane, trabalhou na equipa da codificação da doutrina dos espíritos. Gabriel Delane foi importante difusor do espiritismo, juntamente com o filósofo Léon Denis. Fundou a União Espírita Francesa e o jornal L'Espiritisme, em 1882, e a revista científica e moral do Espiritismo em 1896. De seu livro Evolução Anímica, no capítulo referente à alma animal, destacamos alguns trechos que, certamente, ilustrarão com nitidez o assunto em tela. O problema da origem do homem é um dos mais difíceis de abordar aqui na Terra. Colocados como nos encontramos num estágio de civilização avançada, temos a impressão de que um abismo nos separa dos outros seres. Depois de relatar exemplos de avanços tecnológicos, Delane continuou: diante de tais resultados atingidos pelo seu gênio, propende o homem a crer-se formando de essência diversa e superior à dos animais, havidos por incapazes de qualquer progresso. O esplendor de nossos progressos materiais não deve obscurecer nossa modesta origem. Após ter discorrido sobre as características de diversos grupamentos humanos selvagens, traçando um paralelo comportamental com animais não humanos, Delane escreveu que, entre o mais inteligente dos animais, o macaco, e o mais embrutecido dos homens, haja diferenças. Ninguém o negaria, ou o macaco seria um homem. Tais diferenças, contudo, não passam de graduações ascendentes de um mesmo princípio, que vai progredindo à proporção que anima organismos mais desenvolvidos. Não só é impossível fazer do homem um ser destacado do reino animal, como devemos conceituá-lo também ligado aos seres inferiores, visto que, entre animais e vegetais, não há delimitação concebível. Por seus caráteres físicos, o homem em nada se distingue do animal, e vã tem resultado a tentativa para estabelecer uma linha divisória que lhe permitia atribuir-se um lugar privilegiado na criação. Resta-nos examinar se as faculdades intelectuais e morais
são de natureza particular e se bastam para criar um abismo intransponível entre a animalidade e a humanidade. Ora, como os animais possuem não apenas a inteligência, mas também o instinto e a sensibilidade, e considerando o axioma, portanto a verdade inquestionável, que diz que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, assim como a grandeza do efeito é diretamente proporcional à potência da causa, temos o direito de concluir que a alma animal é da mesma natureza que a humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Então, de uma forma geral, entendemos que o espírito é criado simples e ignorante e para a sua evolução tem de transitar em todos os reinos da natureza. Portanto, o espírito dorme no mineral, acorda no vegetal, sente no animal e sonha no hominal. O homem, ao atingir este reino, vive inicialmente na primitividade. Os instintos vão se transformando em sentimentos aos poucos e vai-se fazendo luz na nossa caminhada, portanto, na nossa evolução. Quanto à gradação dos seres, assim manifestou Delana. Os sentimentos morais, como o remorso do senso moral, a ideia do justo e do injusto, encontra-se em germen em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Entre a alma do homem e a do animal não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. O agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. De início, manifestando-se sob as mais rudimentares formas, vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo passo que se eleva na escala dos seres. Nesta longa evolução, desenvolve as faculdades latentes, portanto ocultas, não aparentes, e as manifesta de modo mais ou menos idêntico ao nosso, à medida que se aproxima da humanidade. Sobre a evolução da alma, Delana afirmou: considerando que a alma se tenha individualizado lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingirem gradativamente a humanidade, quem não se sentirá maravilhado de tão grandiosa ascensão? Através de 1000 modelos inferiores, nos labirintos de uma escalada ininterrupta, através das mais bizarras formas, sob a pressão dos instintos e a civícia, crueldade, portanto, de forças inverossímeis, portanto, improváveis, a cega psique vai tendendo para a luz, para a consciência esclarecida, para a liberdade. Em 1875, foi publicado em Paris o livro Irradiações da Vida Espiritual, psicografado por um dos expoentes da mediunidade mundial de todos os tempos, Madame Crelle, que pertencia ao Círculo Espírita de Bordeaux, na França. Deste livro consta a maravilhosa prece de Cáritas, recebida pela médium no Natal de 1873. O primeiro capítulo da obra, como título Os Animais Têm Alma, e foi ditado pelo espírito Georges Cuvier. Certos sábios desta época, apoiando-se sobre dados antigos e multiplicando laboriosamente as pesquisas e descobertas, chegaram a estabelecer a origem material do homem. Vós, espíritas, quereis ir ainda mais longe e perguntais se o animal vosso ancestral pela matéria, pobre irmão, mais novo que vive ao vosso lado sobre a terra, não possuirá também essa parcela inteligente do ser que denominais alma. Grave e difícil questão para a qual, já que o desejais, buscaremos a solução.
Dar-vos-ei minha opinião atual, que poderá parecer contraditória a certas conceituações passadas, mas pouco importa. Urgente e necessário é dizermos a verdade quando queremos conhecê-la. Querer sondar certos mistérios é uma profanação, dirão os ortodoxos. Não, meus amigos, não há mistério, mas livre aberto àquele que quer dar-se-lhe ao trabalho de o ler. Não há profanação, mas dever para o homem estudioso e humilde que ouve as palavras do Mestre. Procurai e achareis. Quais são os elementos essenciais que constituem a alma? A memória, a inteligência, a vontade. Certos animais não vos dão comumente provas incontestáveis de inteligência, de memória, de vontade? Sois forçados a responder-me, sim. O que chamais instinto não é senão o começo da vida de uma alma destinada a tornar-se espírito, do mesmo modo que as encarnações animais precedem as encarnações humanas. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ensinou: os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino operam no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza, no encalço de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perder. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando os recursos na direção do plano angélico, e a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquizada em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade nas linhas da civilização, sob os signos da cultura, observamos que, na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido por recapitulação e transmissão incessantes nos milhares de milénios em que um princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo, de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano, em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. A Terra formou-se há 4,6 bilhões de anos. A vida no planeta iniciou-se nos mares há 3,8 bilhões de anos. Fósseis dos primeiros seres humanos, anatomicamente modernos, Homo sapiens, encontrados no Oriente Médio e na África do Sul, indicam que passaram a existir há aproximadamente 100 mil anos. Interessante atentar às elucidações de Alexandre André Luiz acerca das nossas origens biológicas no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier. O plasma sublime, construção efetuada no influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Por isso mesmo, não desconhece você que, enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio e de potássio.
Ainda em Missionários da Luz, agora o espírito Apuleio, explicando a André Luiz o transcurso do processo reencarnatório de Segimundo, na esfera biológica, descreveu o 20º dia pós-fecundação. Nesse dia, a futura forma física de Sigismundo, acomodada no líquido amniótico, proporcionou-me a perfeita impressão de um peixe. Não faltavam para isto nem mesmo as reentrâncias branquiais que se revelavam no embrião com exatidão absoluta, falando-nos do serviço de recapitulação em curso e das reminiscências das velhas épocas de nossa passagem pelas correntes marinhas. Do primeiro ser vivo da Terra, um organismo de uma célula apenas, ao homem atual, foram bilhões de anos de evolução. A humanidade chegou ao estágio atual, achando-se autossuficiente, iludida pela matéria densa e efêmera, que lhe facilita colocar em prática toda a sua capacidade egocêntrica e consumista. De um lado, os excessos doentios, do outro, a fome, a miséria, a morte por doenças banais, o submundo que o supramundo finge não existir. Em verdade, o homem ainda não despertou para a realidade da vida. Não buscou o autoconhecimento. Não se preocupou em entender o significado de tudo que compõe em seu entorno. Não sabe de onde veio, para que veio e para onde irá. O desconhecimento a respeito da vida, do espírito, de sua origem e desenvolvimento levam ao cometimento de tantas agressões contra a vida neste planeta, cada vez mais depauperado pela destruição imposta por homens ainda insensíveis espiritualmente. Uma das maiores barbáries que se pratica na Terra relaciona-se à alimentação. O ser humano, por desconhecer a origem do espírito e o desencadeamento de sua evolução, ainda mantém o hábito primitivo e perverso de deliciar-se com restos mortais de seres dotados de alma que compõem os patamares da escala evolutiva do espírito, que se inicia na mônada, princípio espiritual individualizado, e finaliza ao se atingir o grau de espírito divino. Essa afirmação comprova que tanto os espíritos humanos como os dos outros animais reencarnam, passam um determinado período de aprendizado na carne, desencarnam e tornam a reencarnar após um tempo nas esferas espirituais. Tempo este muito maior para os humanos, já que o processo reencarnatório dos outros animais é rápido. Percebemos então que os espíritos já atingiram a perfeição, trabalham em prol dos outros no micro e macrocosmos, portanto no universo. Trabalham em nome do Pai. Quanto mais evoluído o espírito é, mais obrigações e responsabilidades tem. A caminhada até ao porvir é longa. Sabemos que o planeta é constituído por aproximadamente 3/4 de água, bem como o corpo humano, com composição muito idêntica. Os primeiros seres na Terra eram unicelulares, portanto só tinham uma única célula. Este facto mostra-nos como qualquer evolução se dá do mais simples para o mais complexo. Por todas as características do nosso planeta, é que ainda somos um mundo de provas e expiações. Portanto, isto foi um resumo assim de tudo aquilo que aqui foi lido de uma forma mais simples.